vou fazer uma abertura aqui, para vocês acompanharem na sequência, a gente vai iniciar, então. Muito bem. Com essa abertura, então, vamos dar sequência, início às atividades de hoje sobre a questão tão importante para o Brasil, para o mundo e para nós, questão étnica, questão, né, de todo esse tema polêmico, mas ao mesmo tempo interessante e necessário para a gente compreender, nos compreender e compreender o Brasil e o mundo. Muito bem, quem está preparado para... Professor, desculpa interromper, mas eu acho que, não sei se é só para mim, mas está travando muito. Isso às vezes é por causa da internet. Aqui, a princípio, não. Mais gente tem problemas que está travando. Deixa eu ver aqui no chat. Ah, tem mais gente, sim. Mas isso é, últimos dias a internet está lenta e normalmente é motivo da internet que acaba interferindo na questão da qualidade do sinal e acaba interrompendo e travando um pouco sobre isso. Mas beleza, vamos ver quem que vai retomar. Semana passada nós tivemos, então, a Vanessa e o Caian que apresentaram, a Heloísa e a Raquel também, e tiveram suas manifestações e suas apresentações bem interessantes. Quem gostaria de dar sequência hoje? Senão, vou chamar na ordem aqui, que eu tenho estabelecido também. Ô, Agostinho, eu sou junto do grupo da Vanessa e do Caian. Ah, sim. Vanessa, Caian dela, isso. Tá aqui anotado, sim. Isso aí, Jennifer, então. Diga, está com vocês a palavra pela ordem de inscrição. Se possível, ligar a câmera para quem apresenta, a apresentação fica bem melhor. Tá, só um pouquinho, professor, que eu tô ajeitando o fone, não sei se tá dando para me ouvir. Sim, tá. Beleza. Tá. Não tem muito barulho atrás? Tem um rádio ligado, acho. É que eu tô trabalhando, daí vai complicar um pouco, mas eu vou fazer o que eu posso.
Não, mas sem problema, pode. Tá. A minha parte, eu vou falar sobre a diversidade cultural. Meu Deus. Espera um pouco o caminhão sair daqui. É Jennifer, Carla e Ellen, é esse o grupo, né? Tá, então, sobre diversidade cultural, o choque entre culturas. No passado, a sociedade humana, tipo, havia pouco contato entre as etnias diferentes. Então, cada indivíduo era identificado igual dentro do seu clã. E daí as chances de conhecer valores, características, crenças e costumes diferentes, idioma, culinária, essas coisas, era tipo as chances de conhecer essas diferenças entre eles eram totalmente reduzidas. Daí levando cada aldeia a criar mecanismos próprios de sobrevivência, originando assim as culturas distintas, né? Daí no decorrer dos tempos, o contato entre os povos causou choques de cultura, intensificando migrações, guerras, desenvolvimento e crescimento da atividade comercial, que ocasionou o surgimento de novas culturas. Daí, etnia é o processo de construção da identidade de um grupo sociocultural. Um grupo étnico compartilha laços culturais ou biológicos e se identificam uma com as outras, né? Quando acontece o encontro entre duas culturas, tende a considerar a sua própria ideologia como correta e a do outro como errada. Então a gente acaba julgando o diferente. Tá. Daí eu ainda queria dizer que tipo, a dificuldade de entender as diferenças dos outros clãs pode provocar medo, preconceito, estranheza e essas coisas. Daí, agora eu vou falar um pouco sobre evolucionismo. Daí, no século XIX, a concepção antropológica evolucionista transpôs para a sociedade das ideologias que a evolução das espécies e a seleção natural dizia que as diferentes sociedades passariam por diversos estágios de evolução, indo do primitivo ao civilizado. Daí, as sociedades ocidentais, europeia e estadunidense teriam atingido o estágio civilizado, enquanto os povos da África, da América Latina, da Ásia e da Oceania, eles estavam no estágio primitivo. Só que essa teoria não está certa. E ela serviu para justificar o colonialismo e as conquistas territoriais como um processo civilizatório. E daí aconteceu o relativismo cultural no século XX, que surgiu as novas concepções, né? Que um alemão chamado Franz Boas, ele ressaltou que a importância do estudo das diversas culturas era importante e ele defendia que não haver cultura superior ou inferior, que não existia cultura superior ou inferior. E para ele também deveria ser considerados os fatores históricos, naturais e linguísticos e de cada uma. Os valores de uma cultura não podiam ser avaliados com referência dos valores de quem a julga, entende? Daí agora acho que vem a parte da Ellen, não sei. Sim, pera um Ellen pouco. está presente aí? Então, logo depois, veio a civilização ocidental e a modernidade afrodescendente. Nos últimos anos, então, eles tinham visto o crescimento em discussão superficial sobre falar e proteger a civilização ocidental. A construção que vem crescendo, então, a partir da decadência da civilização europeia, no início da modernidade, uma das principais características da civilização ocidental. Então, com o decorrer, quando a civilização europeia ia caindo, a civilização ocidental ia crescendo.
Então, a modernidade e cultura. A cultura ocidental se originou no mar Mediterrâneo e seus arredores, sendo que a Grécia e a Roma antiga são frequentes citadas como seus criadores. Uma influência cultural do cristianismo lá, no pensamento, costumes e tradições e éticas e morais espirituais, em torno depois da era pós-clássica. Influências culturais também europeias relativas na arte, música, ética, folclore e tradições orais, cujos temas também foram desenvolvidos pelo romantismo. Então, a questão ética afrodescendente no Brasil. Durante o período da escravidão no Brasil, que ocorreu entre 1500 até 1888, teriam sido capturados e trazidos mais de 5 milhões de escravos africanos na Angola e Moçambique, os quais desembarcavam pelos portos de Salvador. Helen, é minha parte isso. Tá bom, então pode continuar. Isso, então. Segue, Carla. Então. Tá, então podemos dizer que o período de racismo do Brasil ocorreu a partir do começo da escravidão, entre 1500 e 1888, porque os brancos meio que se achavam superiores, fazendo assim com que os negros só servissem para trabalhar em lavouras, na produção de cana, de café, de algodão, e a escravidão no Brasil foi abolida em 1888. Porém, com isso, a situação dos negros ainda era ruim, porque não tinha funções de trabalho, porque elas já eram ocupadas pelos europeus. E a partir disso, começou a vir muitos negros para cá. E tipo, se tu não sabe ou não busca informações, tu nem imagina que os negros são a maior parte da população no Brasil. E a partir disso a gente fez o nosso slogan, que se refere que os negros eles são maioria, só que a gente não vê nenhum no poder, pois a grande maioria eles vivem nas periferias e são pobres. E nos primórdios não havia essa discriminação. Isso foi uma coisa que foi adquirida com o tempo, que a gente construiu esse preconceito diante da história. E tem muita gente que não apoia as questões das cotas, mas é tipo uma chance para eles ter uma oportunidade, porque querendo ou não, muitos têm baixa renda e largam a escola para ter que ajudar os pais a ganhar dinheiro para sustentar a família. Uhum. Então, esse processo de história e evolução histórica e, ao mesmo tempo, ser chamado de processo civilizatório é meio contraditório, pelo menos para mim. Mas é importante a gente entendê-lo no contexto que o Brasil tem isso presente, né? Ou seja, todo o processo da chegada dos europeus, da ocupação e invasão, sei lá como que é o termo mais correto para se usar, né? Ele acabou sendo muito cruel, né? Sobretudo com dois grandes grupos, né? Inicialmente os indígenas, por isso que a gente está analisando eles, e ao mesmo tempo, né, com os afrodescendentes, os povos africanos que foram trazidos num contexto ali, né, pior quase impossível, né? Ou seja, trazer alguém para o Brasil, né, para ser escravo, sabendo que eram humanos, né, não sei como é que o ser humano conseguiu fazer isso, né, mas isso está muito presente no Brasil ainda hoje, né, para entender a atuação de muitos brasileiros, sobretudo no campo político também, né, ele traz esse contexto que não é tão antigo assim, né, ele está presente em todos os campos ainda, né, e no campo político eu digo aí, porque ali está mais estampado ainda, se a gente analisar a porcentagem de pessoas
ligados a afrodescendentes e, ao mesmo tempo, indígenas ocupando cargos políticos, é uma minoria muito insignificante em relação, eles deveriam ser a maioria nesse campo também. Então, entender isso num contexto de formação e atual, é importante a gente fazer essas leituras conforme foi apresentado. Então, é entender o Brasil dentro desse contexto. E as cotas, por mais polêmicos que sejam, elas, em polêmico, importante ou não importante para alguns, elas acabam fazendo essa inclusão de um grupo que está excluído. Porém, em nenhum momento elas conseguem resolver esse problema que o Brasil que o Brasil vivenciou durante quase 300 anos. Elas não conseguem, em nenhum momento, sanar esse problema, resolver esse problema, mas, com certeza, amenizar, ou seja, incluir alguém que está historicamente excluído, para mim, é uma iniciativa bem louvável nesse sentido. O que estraga, muitas vezes, as cotas é a politização, da inclusão por mais, tem inúmeras versões, por mais polêmico que possa ser a minha afirmação, mas a gente tenta sempre respeitar a opinião dos outros, mas essa é a questão da minha interpretação, da minha leitura. Mais alguma contribuição desse grupo? Então, esse contexto é bem importante a gente ter presente para ter uma leitura do contexto do todo do Brasil e do mundo. Então, vamos para outro grupo. Nós falamos. Ótimo. Aí, Lucas. Então, Augustinho, a Emanuele, a gente mandou mensagem para ela não respondeu, perguntamos se ela ia apresentar, ela também não respondeu, então a gente vai começar sem ela, não vamos apresentar a parte dela, daí a nota é dela. Opa. Então, pode começar, Renata. Não, é a minha parte, tá? Tá. Diversas culturas a cultura africana começou a surgir no Brasil durante o longo período do tráfico negreiro, quando muitas populações escravizadas eram trazidas da África. Dá para me ouvir bem? Sim, tá tranquilo. Pode seguir. Devido ao fato dos escravos pertencerem a diversas etnias, as quais manifestavam diversos idiomas, acabaram trazendo tradições distintas e dando origem a diversas culturas. Os africanos que foram trazidos ao Brasil incluíram bandos, nagôs e jejés, cujas crenças religiosas deram origem às religiões afro-brasileiras, e os assás e males de religiões islâmicas e alfabetizados em árabe. Dessa maneira, a cultura indígena... Calma aí. Dessa maneira, a cultura indígena e a cultura africana foi extinta pelos colonizadores, porque na colônia os escravos eram obrigados a aprender o português e eles eram batizados com nomes portugueses e deveriam se converter ao catolicismo. Então, eles tinham que deixar meio que as origens deles de lado. Além dos aspectos citados, já que eu citei, a cultura africana evidentemente também influenciou na cultura culinária da região, inclusive na Bahia, onde é possível encontrar a palmeira africana, conhecida como dendezeiro, que dessa planta é extraído o azeite de dendê, que é utilizado em diversos pratos que foi influência africana, como o vatapá, o cururu e o famoso acarajé. Boa parte da música brasileira tem como base ritmos africanos. Gêneros musicais coloniais de influência africana, como o lundu,
deram origem à base ritma do machixé, samba, choró, bossa nova e vários outros gêneros musicais da atualidade. Além disso, os instrumentos musicais como o berimbau, o afoxé e o agogô também são oriundos da cultura africana. O berimbau é um instrumento utilizado para gerar o ritmo da capoeira, que é uma mistura de dança e arte marcial, que foi criada pelos escravos do Brasil colonial. Pode ir, Tavares. Uhum. Tá, então eu vou falar agora sobre a civilização ocidental e a modernidade. Então a Renata explicou como é que eles se estabeleceram no Brasil e essas coisas. Eu vou falar como é que eles vieram para cá. Então, lá na antiguidade, o desenvolvimento técnico ele permitiu que determinados povos se deslocassem para regiões que eram cada vez mais distantes. Algumas que eram geograficamente favoráveis a trocas culturais, como o Oriente Médio, que era uma rota de passagem entre a Ásia e a Europa, e o Mar Mediterrâneo, e ela era situada entre Europa, África e Ásia. Então, no entanto, nenhuma das expansões ela se igualou tanto em amplitude como a iniciada pelos europeus, que dominaram os ameríndios e outros povos que ficavam ao redor do mundo. Eles eram integrados ao mesmo sistema econômico, que era o capitalismo comercial, e a partir desse domínio, a cultura europeia, ela, com seus valores, ela estrutura e organiza a sociedade e a política baseada no Estado Nacional. Foi sendo imposta ao longo dos séculos aos povos da América, África e Ásia e Oceania, ao mesmo tempo que assimilava elementos culturais desses povos. Então, uma característica importante dessa civilização ocidental é o consumismo, que ela está, de certa forma, alicerçado em dois princípios fundamentais da sociedade capitalista, que era a busca constante por inovação e a acumulação de bens. A sociedade estadunidense levou a noção do consumismo ao extremo. O desejo por bens e serviços é altamente estimulado e manifesta-se de forma voraz. Então, muitos povos eles foram trazidos para cá, outros vieram por curiosidade, exploração de terra. No caso dos negros, da África, eles vieram, muitos deles, a grande maioria, nos navios negreiros, e algumas culturas, elas não mudaram com o tempo. Por exemplo, um exemplo é a China, o Japão e a Coreia do Sul. Muitas das culturas, elas se misturaram, formaram culturas novas, compartilharam com outras. O Japão, a China e a Coreia do Sul, que é um exemplo, eles permaneceram com a cultura deles de como era antigamente. A alimentação, essas coisas. E da minha parte era isso. Uhum. Professor. E a arte que vocês fizeram, vamos falar sobre isso? Diga. Aquele slogan? Isso. O nosso slogan, a gente botou algumas imagens de origem africana mesmo, e botamos uma frase do Nelson Mandela, que a gente achou bem interessante. Na frase está escrito: a única arma para me... O que está escrito? Eu tô sem óculos, alguém lê para mim, por favor? Renata? Oi. A única arma para melhorar o planeta é a educação com ética. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Que ninguém nasce odiando o outro. A pessoa aprende a odiar conforme vai crescendo. Se a família dela, digamos, ensinar ela a odiar os negros, ela vai crescer odiando os negros até ter a sua opinião própria. Então, se a pessoa
aprenda a odiar, então ela pode aprender a amar. E, tipo, porque quando tu nasce, tu não tem noção de cor de pele. Pra ti é todo mundo igual, é criança, são pessoas. Só que depois que tu cresce, a sociedade, tipo, ela já vem com aquele termo pejorativo negro. Porque tem um negro ali, ou eles chamam de preto. É uma coisa bem pejorativa que a sociedade impõe nas pessoas. Claro, isso vai de quem quer fazer o preconceito, mas a maioria faz. Uhum. Professor, posso acrescentar 2 coisas no trabalho deles? Diga. Ali, referente ao slogan, tem também um documentário que provavelmente a maioria já viu, que é com crianças. E aí eles mostram uma boneca branca e uma boneca negra. E as crianças, tipo, elas estão sendo tão influenciadas pelos adultos que às vezes falam que a branca é mais bonita, porque elas têm toda aquela influência, toda a educação, uma educação, digamos assim, errada. E aí elas acham que a branca é mais bonita, quando na realidade ambas são, sabe? Uhum. Aí a Renata também citou da Bahia, né? Da questão de escravos e tal. Quando eu fui viajar para Porto das Galinhas, os guias que eles explicaram também que, isso em Pernambuco, então, eles explicaram que após a abolição da escravatura no Brasil, essa era uma região, por exemplo, que tinha o desembarque de escravos. E eles eram, tipo, transportados embaixo dos navios. Como se fossem os porões, então. Aí, no caso, eles ficavam do lado das galinhas. E aí eles iam para a região. A encomenda das galinhas, na realidade, era só para o imperador. Só que daí os traficantes de escravos, eles aproveitavam essa encomenda para esconder os negros. Aí, no caso, o porto era o local onde... Porto vem por causa do local onde eles eram deixados, e galinhas por causa desse transporte das galinhas que foi utilizado para o tráfico de negros. Aí, as galinhas, no caso, eram soltas pela parte da manhã, e de noite eles faziam os negros serem comercializados. Uhum. Também interessante essas marcas presentes no Brasil, e às vezes a gente vai viajar para outras regiões, esse contexto histórico para eles deve ser normalizado, mas para quem viaja e ouve esses relatos desses contextos que acabam sendo bem interessantes, por mais cruel que eles foram no contexto histórico. Então, bem interessante a gente ver essas cicatrizes no Brasil, né? Muito bem. Essa frase, diga. Não, pode. Essa frase de Mandela, ela né, se a gente olhar o contexto que ela foi dita, ela se torna mais significativa ainda, né? Num período em que a pessoa, em que esse grupo, sobretudo da África, num processo de colonização, dá para dizer, mais cruel que o Brasil, alguém surgir como líder e liderar um grupo, e quando ele poderia dizer justamente o contrário, de que a raiz ou a origem que ele teve, o Mandela, poderia ser alguém que mais disposto a se vingar dos outros como ninguém, né? E ele falar disso de uma questão, num contexto que ele saiu falar em amar, é surpreendente mesmo. Se a gente puder assistir os inúmeros documentários, filmes que tem sobre Mandela e ver esse contexto pesado que a África vive ainda hoje, assim como o Brasil também, né, tem essas raízes fortes, né, de um contexto pesado, a gente pode entender mais e ser mais humano nesse contexto aí. As lições que muitas pessoas trazem para o mundo, muitas vezes custam à humanidade entender e aprender. Ainda mais num contexto que o Brasil vive, em que muitas realidades são usadas como um contexto político, né? Isso acaba atrapalhando no sentido
do ser humano se tornar mais humano, ou seja, somos instigados constantemente, diariamente, toda hora, né, de fazer opções e defender lados. E isso é péssimo para um contexto de a humanidade se entender e se tornar mais ética, né, e com os mesmos direitos, né, porque para quem acompanha o setor político do Brasil, a gente pode ver que a toda hora somos instigados a olhar lados, ou é de um lado e tem que odiar o outro lado, e da mesma forma vice-versa, tá? Então, é uma pena para o Brasil, num contexto em que os políticos nos fazem disso com o Brasil, né? Ou seja, fazem de um tema que muitas vezes poderia ter passos significativos num contexto bem legal e humano, acabam atrapalhando nesse contexto de evolução, se assim podemos chamar isso. Augustinho, Diga. A Manu me mandou uma mensagem, mensagem mesmo, pelo celular, que a internet dela, desde que ela acordou, tá muito horrível e ela não conseguiu entrar na chamada. Daí ela mandou isso. Uhum. A gente vai ver ainda, vai tentar ver outro momento para ouvir a parte dela. Hein? Ok. Muito bem, mais um grupo. Então, muito bem, parabéns pela reflexão, pelos dados apresentados aí por mais um grupo. Eu e a Dani vamos começar a apresentar. Ai, que susto. Quem que tá falando? Augustinho. Tá, Emily, apresenta. Eu mandei mensagem pro Eduardo, só que ele não tá visualizando nem nada. Eu liguei pra ele também, não atendeu. Isso. Então, enquanto a Emily apresenta, eu vou ir tentando pra ver se ele acorda. Beleza. Então, vamos deixar a Emily apresentar. Então, talvez depois já tenha localizado. Tá, o meu grupo é eu e a Dani, né? Peraí. Uhum. Vou começar falando da diversidade cultural que existe no Brasil. Desde o início da sociedade, as pessoas não conheciam os valores e as características dos grupos em que viviam. Aí, com isso, com o isolamento, cada grupo começou a criar técnicas próprias de sobrevivência com a natureza, como viver em comunidade. Aí tudo isso levou a eles a ter crenças, idiomas, culinária, costumes, que originou culturas distintas. Aí, com o passar do tempo, vários povos passaram a ter mais contatos entre si. Daí isso possibilitou bastante o surgimento de outras culturas. O Brasil é um país que apresenta uma grande dimensão territorial e por isso ele possui também uma vasta diversidade cultural. Os colonizadores europeus e a população indígena, os escravos africanos, foram os primeiros responsáveis pela dimensão cultural no Brasil. Aí, em seguida, os imigrantes italianos, os japoneses, alemães, árabes, entre outros, também contribuíram para a diversidade cultural no Brasil. Aí, os aspectos como a culinária, dança, religião, também são elementos que integram a cultura de um povo. Pode ir, Dani? Tá, em relação à civilização ocidental e à modernidade, na antiguidade, a evolução técnica possibilitou o deslocamento de muitos povos para lugares cada vez mais distantes, a fim de trocas culturais, como as do Oriente Médio. Mas nada comparado à expansão europeia, que dominou diversos povos e implantou vários valores econômicos. Um deles é o capitalismo comercial, juntamente à estrutura social e política, com referência ao Estado Nacional. Na América, na África, na Ásia
e na Oceania. Tudo isso com influência da Revolução Industrial, que deu maior ênfase à expansão comercial, as produções em massas e o trabalho assalariado, e também a Revolução Francesa, a qual generalizou ideais do iluminismo, onde todos somos iguais perante a lei, e cria individualismo, que visa o vencer na vida com seu próprio esforço, com seus próprios esforços. A civilização europeia também, em um período de descobertas tecnológicas, foi se originando a civilização moderna. Com todos esses ideais europeus e o capitalismo instaurado nas civilizações, o desejo da inovação e de acumular bens foi se tornando cada vez maior e mais abrangente, e o consumismo estava cada vez mais expansivo. Só que nem todas as civilizações se adequaram aos ideais ocidentais. Aí apenas assimilaram o modo de produção, projetando sua economia num padrão de mercado mundial. Exemplo disso, que mais deu ênfase no mercado mundial foi o Estado-nações assimilados pela sociedade, e houve avanços na empregabilidade, na indústria de bens de consumo, na tecnologia, na comunicação e nas fontes energéticas. Dessa forma, as civilizações se modernizaram, sem abrir mão da sua cultura e as características da sua verdadeira essência. E, além disso, houve a criação de multinacionais difundidas ao redor do mundo pela indústria cultural. Essa indústria cultural levava publicidade e influenciava o que chamamos de modo de vida americano, criando assim a sociedade de consumo e tornando-se a propagação do capitalismo no mundo. É isso. A questão étnica no Brasil, os povos indígenas. Muito antes dos portugueses chegarem ao Brasil, as terras eram habitadas pelos índios, né? Como a gente já estudou várias vezes. Aí, com o início da colonização, os portugueses foram tomando conta de todo o território dos indígenas. Eles dizimaram os índios, fizeram com que eles acreditassem em Deus e ainda foram perdendo sua identidade. Foram dominados pelos portugueses até que alguns povos nativos deixaram de existir. Muitos deles foram feitos de escravos, e também, junto a eles, somam 100 milhões de africanos que também foram trazidos à força até o Brasil. O Brasil é formado por diversos grupos étnicos, onde ocorreu um grande processo de miscigenação. Os indígenas que escaparam da escravidão, alguns resistiram ao trabalho exigido pelos portugueses, porém, vários deles também vieram a falecer pelo fato de não aguentar e também pela saúde mental deles. E também teve vários conflitos com os garimpeiros, que eram os fazendeiros de outras pessoas que invadiam as terras. Aí, no nosso slogan, a gente tentou representar, está escrito assim: a verdadeira família tradicional brasileira. Porque os índios foram as primeiras pessoas que realmente habitaram o Brasil. E muitas vezes a gente se refere como a família tradicional brasileira, sendo os brancos, riquinhos e etc. Mas, realmente, se a gente parar para pensar, os índios são a verdadeira família tradicional brasileira, pois foram eles que trouxeram algumas habilidades que a gente tem hoje e tal. Quer falar, Dani? Não tem aquela outra parte dos objetos indígenas e tal? E aqui? Essa aqui.
Então, ali a gente colocou alguns objetos indígenas para representar um pouco da cultura deles e etc. Uhum. Então, acho que seria isso. Muito bem. Então, esse contexto dos povos indígenas, o mundo muitas vezes também não consegue aprender aquilo que os índios têm de melhor e têm a nos ensinar. Nós teríamos muitas coisas para aprender com eles, só que num contexto de sociedade que nós estamos, nós continuamos diariamente ignorando e desprezando, quando não matando eles, né? Assim como o Brasil tradicionalmente vem atuando sobre eles. Para quem está acompanhando os noticiários, alguém acompanhou um manifesto internacional que está sendo feito? Foi lançado um manifesto, alguém ouviu falar sobre isso? Sim, eu li um pouco sobre isso no Twitter. Então, bem legal essa manifestação internacional em defesa, sobretudo, dos povos indígenas. Os períodos de epidemia, pandemia, como no Brasil também, eles foram cruel no sentido que os povos indígenas têm defesas a menos comparado com o período, comparado com o contexto que eles vivem. Eles, no contexto de doenças, eles são mais sensíveis, e em virtude do coronavírus, né, em situação que o Brasil também acabou mostrando, sobretudo na região norte do Brasil, né, algumas lideranças mundiais acabaram se preocupando, acabaram demonstrando essa preocupação ainda mais em relação a esses grupos, né, que eles são mais vulneráveis ainda em relação ao coronavírus. Tudo indica, né, pela manifestação que está sendo realizada. Então, existe esse apelo de que eles precisam ser mais protegidos do que qualquer outro grupo social, né? E a questão da riqueza que, né, muitas vezes custa nós aprendermos deles, são os diferentes modos de organização social que eles têm, né? Como se foi falado antes, né? Foi demonstrado no folder, na arte de vocês, né? A família tradicional, né? Que representa para a sociedade, para o mundo, uma família tradicional. Eles, de fato, eles têm uma organização de modelos de sociedade. Nós, praticamente, quando falamos em modelos de sociedade, praticamente nós só conseguimos visualizar o capitalismo, alguma coisa do socialismo, comunismo, enfim. Mas, se a gente analisar essas organizações, a gente, de fato, consegue ver que existem modelos bem-sucedidos, milenares, né, de organização social, sobretudo, nos últimos anos, a gente pode ver que o ser humano, a sociedade internacional, está olhando para eles, que são modelos de sociedades inspiradores, no sentido de que eles sabem, de fato, preservar o meio ambiente, né, que eles sabem lidar com a natureza como ninguém. Então, essas lições, né, dos povos indígenas, né, nós não conseguimos aprender, nós não conseguimos, uma vez que nós estamos em outro contexto, mas é uma pena que a gente não consegue aprender com eles, né? Então, um contexto de manifestações que é importante a gente acompanhar, até, na minha opinião, compartilhar, enfim, se manifestar em relação a isso, porque também mostrar a nossa solidariedade em relação a tudo que eles representam. E, nesse sentido, o Brasil tem alguns títulos bem legais, né, em relação aos números dos povos indígenas, né, num contexto de que tem os maiores grupos de povos indígenas, né, sobretudo que vivem no seu estilo ainda. O Brasil tem grandes grupos, e os números, né, dos povos indígenas nos últimos anos, eles são
animadores, no sentido de que, por longos períodos, os povos indígenas, eles vinham desaparecendo dia após dia. E no Brasil, os povos indígenas, conforme já falei em outro momento, eles estão crescendo em número, né? Então, assim, não sendo ameaçados à extinção ainda, como a gente poderia usar em outro termo, né? Então, são questões bem interessantes que o Brasil, né? E toda essa questão da polêmica, essas ideias que alguns defendem, no sentido de que o que é melhor para os povos indígenas é continuar vivendo conforme a cultura deles, né? A gente sabe que muitos grupos querem e desejam isso, mas também tem essa outra visão de que eles também devem entrar no modelo cultural padrão, global, universal, né, conforme nós determinamos. Então, é polêmico isso, né, e impor isso a eles, acho que é o mais cruel de tudo, né? Se eles optarem por uma das opções, acho que é natural, é normal, mas se isso for imposto por alguém, eu acredito que seja um erro que a gente esteja cometendo com eles, né? Mas tem gente que defende essas ideias, e é importante a gente ler e estudar sobre isso também, para que a gente também tenha opinião sobre isso. Muito bem. Mais alguma contribuição? Bem interessante os dados apresentados aí em relação aos povos indígenas. Posso falar agora. Então, quem tem o grupo ainda? Pedro e a Mirella. Eu e o Kemo, só que o Kemo não tá, não sei o que deu, que ele não tá conseguindo. Aí eu vou falar o slogan e algumas curiosidades, já que, tipo, todo mundo já tá falando a mesma coisa. Augustinho, Diga. ó, o Eduardo tá com um slogan e eu não, tipo, eu tenho a minha parte pra falar, mas eu tenho que ter o slogan pra tu entender. Sim, eu vou puxar Daí, ele. eu liguei pra ele, só que ele não atendeu. Eu não sei se ele tá dormindo, se ele tá trabalhando, o que ele tá fazendo. Tá, aí eu vou falar meu então. Daí, tipo, igual acho que vai dar quase 10h30. Tá, eu vou pegar aqui. Peraí. Deixa eu só localizar aqui. Vocês postaram isso em nome de quem aqui? Eduardo, Pedro, não tem nada. Da Mirella. Dá pra ver se estou compartilhando a tela? Você consegue? Sim, Pedro. Sim, agora sim, vocês podem compartilhar. Isso. Tá. Aí eu coloquei cultura gera conhecimento, conhecimento gera compreensão e compreensão gera cultura. Quando a gente tem uma cultura, tipo, diferente, a gente vai, tipo, aumentando o nosso conhecimento. Às vezes só por viajar, tipo assim, que é um dos planos da escola, tipo, fazer viagem para gerar conhecimento. Então, quando a gente viaja, a gente pega culturas diferentes. Tipo assim, só em viajar pro centro de Santa Catarina ou pro litoral, a gente já vê uma cultura diferente. Então, tipo, pensa em viajar para um outro país ou ir tipo, ficar com os índios um tempo. A gente ia gerar um conhecimento maior. E daí, com o conhecimento, a gente gera compreensão em cima disso. Tipo, a gente entende o porquê que eles têm aquele tipo de cultura. E com a compreensão, a gente gera cultura. Tipo, compreendendo, a gente traz isso para dentro de nós, assim. A gente consegue compreender a cultura e, tipo, às vezes acaba disseminando ela. Então, eu acho que é uma coisa legal isso. A gente consegue fazer. Aprender novas culturas, tipo, se tu se deixa aprender, né, no caso. Tem gente que não gosta muito, tipo, da cultura da outra pessoa e daí, tipo, fica discriminando e nem conhece ela. Que é o que, tipo, muito acontece com os índios, né? Então, ninguém conhece e todo mundo fica criticando e fica falando que eles são rudes e coisa. Até piores, às vezes. Aí eu vou falar um pouco das curiosidades. Peraí. Tá. Existem cerca de 370 a 500 milhões de indígenas no mundo, espalhados por 90 países.
Eles vivem em todas as regiões geográficas e representam 5.000 culturas diferentes. Povos indígenas criam e falam uma grande maioria das 7.000 línguas mundiais. Indígenas têm mais probabilidade de serem pobres e vulneráveis, apesar de serem menos de 5% da população mundial, representam 15% dos mais pobres. Povos indígenas vivem vidas mais curtas. A expectativa de vida dos povos indígenas é até 20 anos, menos que outras pessoas. Então, tipo assim, quando a gente tá começando a nossa vida, eles já estão acabando ela. E um aqui que, tipo, fiquei bem pilhado com isso é que mulheres indígenas têm mais probabilidade de sofrerem discriminações e violência. Mais de 1 a cada 3 são agredidas sexualmente durante sua vida. E também tem taxas mais altas de mortalidade materna, gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis. Então, tipo, é um fato que, tipo, choca, né? Tipo, a gente não tem a compreensão e também a gente não consegue ver isso, porque, tipo, as leis, do mesmo jeito que são diferentes, as nossas não se aplicam a eles, né? Então, tipo, aqui seria um crime. Só que a gente não pode colocar isso pra eles, assim. Então, algumas coisas teriam que também mudar, assim, não só conhecer, assim. Isso, então, esses números, eles mostram um pouco, né, o quanto a gente precisa evoluir, amadurecer como sociedade brasileira, né? Então, os números são pesados, são assustadores, né? Deixa eu ver outra aqui. Os Dá povos medo de indígenas, analisar. eles lutam contra a mudança climática todos os dias. Então, tipo assim, eles defendem muito, assim, a floresta, assim. Que suas florestas armazenam pelo menos 1/4 de todo o carbono das florestas tropicais, cerca de 55 trilhões de toneladas métricas. Isso equivale a 4 vezes o total de emissões globais de carbono em 2014. Então, tipo assim, as defesas que eles fazem, assim, para defender as florestas é boa, tipo assim. Então, tem que pegar os prós e os contras também, né? Tem que balancear isso. Aí, Muito bem. Eu, tipo, falta o quê, amor? Falar também. Depois. Cameron não está presente, né? Não, o quê, não? Mas bem interessante esses dados aí apresentados. Então, são dados, né, que fazem entender também o Brasil, né, sobretudo nesse contexto dos povos indígenas, né, que estão cheios de culturas, valores, né, que muitas vezes são ignorados, e esse contexto atual, né, que eu falei antes, essas manifestações internacionais também estão trazendo, né, demonstrando a sua preocupação com esses grupos também. Sobretudo essa preocupação a nível internacional, ela se dá porque existem esses grupos muitas vezes estão sendo ameaçados porque os espaços deles estão sendo explorados por diferentes grupos de madeireiros ou invasores os garimpeiros, que acabam explorando as riquezas, né, nesses contextos, ignorando os povos indígenas, né, e colocando eles em risco, de eles perder aquilo que eles têm, né, já estipulados por lei. Então, isso acabou acentuando ainda mais, dando força a esses grupos aí que fazem suas manifestações a nível do mundo esses últimos dias. Muito bem, mais um grupo. O Eduardo e a Mirella. Não ficam para a semana que vem a gente finalizar e iniciar o outro conteúdo já. Augustinho, Diga. aí
como é que tu quer fazer pro Eduardo conseguir apresentar? Ele não localizou ele? Não consegui falar com ele. Olha, você pode apresentar a tua parte, depois a gente vai ouvi-los. Tem os três Mas o que slogan estão... tá com ele? Mas não está postado? Deixa eu ver aqui. Olha. Eu acho que tem, olha. Eduardo aqui. Acho que não, tem só o trabalho. Eu acho que o slogan não foi postado. Então o Eduardo não postou que tá tudo com ele. O trabalho está aqui. Deixa eu só ver se por acaso não está no final do trabalho, que eventualmente eu mostro isso. Não, tem só o trabalho aqui. O slogan está aberto. Puta merda. Mas vamos, como nós estamos já em cima da hora também, tem mais uma apresentação na sequência. Então a gente deixa isso aí para semana que vem, e daí vamos ver se a Emanuele e o Kemel também conseguem falar da sua parte. Tá. Então só ver com ele para ele postar o slogan, porque também eu preciso analisar para avaliar ele. Tá bom. Muito bem, então. Para hoje encerramos. Obrigado pela participação de todos, né, e pela reflexão, pelos estudos que vocês fizeram, né? Vocês só têm a ganhar com isso. Continuam estudando, sobretudo acompanhando essas análises a nível mundial que estão acontecendo, né? Muitas vezes a gente consegue compreendê-los mais fácil ainda, né, se a gente acaba analisando esses movimentos que estão acontecendo, né, nesse momento a nível mundial, né, para também entendê-los e muitas vezes nós nos manifestar em relação a isso também. Se cuidem e bons estudos. Semana que vem a gente vai finalizar essa etapa aí, então. Tudo de bom. Tchau, tchau. 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 Tchau.